Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O PIB brasileiro cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025, puxado pela agropecuária. A taxa de desemprego chega a 6,6% de fevereiro a abril. A Polícia Federal revela o arsenal de um grupo caça-comunistas que fazia cobranças para espionar ministros e políticos. Estados de várias regiões do Brasil registram baixas temperaturas devido a fenômenos climáticos. Israel aceita um plano do governo americano para um cessar-fogo em Gaza, enquanto Hamas avalia a proposta. A Turquia propõe sediar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para mediar as negociações da guerra. Enchentes repentinas deixam pelo menos 88 mortos na Nigéria e equipes de resgate continuam a busca por desaparecidos. E a China lança sua primeira missão espacial para trazer amostras de asteroide para a Terra. O Jornal Mundial está começando. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, puxado pelo setor agropecuário, que avançou 12,2% entre janeiro e março. Veja na reportagem de Elisiane Victoria. PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025, diz IBGE, em comparação com os últimos 3 meses de 2024. Anuncia IBGE nesta sexta-feira. O principal impulso veio da agropecuária, que registrou alta de 12,2%. O setor de serviços também cresceu, com avanço de 0,3%, enquanto a indústria permaneceu praticamente estável. O resultado mostra uma aceleração significativa em relação ao crescimento, revisando de 0,1%, observado no último trimestre de 2024, um pouco abaixo das expectativas do mercado, que previam um avanço de 1,5% no período, assim nas estimativas do governo federal. Em valores correntes, a economia brasileira acumulou 3 trilhões de reais em janeiro e março. Considerando os últimos 4 meses, o PIB teve crescimento de 3,5%. O setor agropecuário costuma ter maior influência no PIB no início do ano, devido à colheita da soja, principal produto da agricultura brasileira, que ocorre entre janeiro e maio. Fenômenos climáticos também contribuíram para o resultado e trouxeram uma recuperação após a retratação do setor no final do ano passado, explica Rebeca Palles, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. A taxa de desemprego chegou a 6,6% no período entre fevereiro e abril, de acordo com dados do IBGE. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6% de fevereiro a abril, depois de 3 altas consecutivas, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. Esta é a menor taxa para o período desde que o IBGE adotou o método de cálculo atual em 2012, baseado em trimestres móveis. No trimestre móvel anterior, entre janeiro e março, houve uma alta para 7%. Em um ano, a queda foi de 0,9%, com uma taxa de desemprego de 7,5% no trimestre encerrado em abril de 2024. Nesse período, o IBGE registrou que 7,3 milhões de pessoas buscaram emprego, 941 mil a menos do que no ano anterior. O número de pessoas assinando um contrato de trabalho no setor privado atingiu um recorde histórico, chegando a 39,6 milhões. A proporção da população economicamente ativa trabalhando no setor informal caiu para 37,9%, contra 38,7% no ano anterior. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios definiu uma multa diária de R$ 1 milhão ao Sindicato dos Professores caso aconteça uma greve.
A categoria aprovou a paralisação das atividades a partir de segunda-feira por tempo indeterminado. A TV Mundial, o sindicato, diz que vai entrar com recurso sobre a decisão e afirma que possíveis mudanças na greve seriam discutidas apenas em assembleia. Logo, ela segue como foi aprovada pelo sindicato. A decisão da Justiça, assinada na quinta-feira pela desembargadora Lucimeire Maria da Silva, diz que reconhece uma abusividade da deflagração de greve e determina o fim das providências pela paralisação. Além da multa, foi também autorizado o corte do ponto de todos os servidores, caso os profissionais sigam com a greve. Durante a assembleia de terça, onde foi tomada a decisão, os professores disseram que reivindicam a reestruturação da carreira, que tem como objetivo de aumentar o salário base da categoria. Imagens divulgadas por autoridades da Coreia do Sul nesta sexta-feira mostram o momento da queda do avião da Marinha do país. O acidente ocorreu na quinta-feira durante um treinamento e as 4 pessoas que estavam a bordo morreram, segundo autoridades locais. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver que o avião da patrulha marítima caiu momentos após a decolagem nas proximidades de uma base militar na cidade de Pohang, no sul do país, na quinta-feira. A queda aconteceu em uma região montanhosa da cidade, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap. A aeronave de patrulha decolou de sua base às 13h43 no horário local, 1h43 em Brasília, mas caiu por razões ainda desconhecidas, como aponta um comunicado da Marinha. Ela ainda acrescentou que os corpos dos 4 tripulantes foram recuperados e não houve registro de vítimas civis. Daqui a pouco, a PF revela o arsenal de um grupo caça-comunistas que fazia cobranças para espionar ministros e políticos. E uma proposta da Turquia para mediar as negociações da guerra entre Rússia e Ucrânia. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Pelo menos 88 pessoas morreram em enchentes repentinas no centro da Nigéria. Equipes de resgate continuam a busca por desaparecidos e o número de vítimas ainda pode subir. Enchentes repentinas causadas por chuvas torrenciais deixaram dezenas de mortos no centro da Nigéria. De acordo com as equipes de emergência, o balanço de vítimas ainda não é definitivo. As buscas por desaparecidos continuam na região. As fortes chuvas atingiram a localidade de Mokwa na noite de quarta-feira, destruíram casas inteiras e causaram mortes e desaparecimentos. A agência meteorológica nigeriana alertou sobre possíveis inundações repentinas em 15 dos 36 estados do país até esta sexta-feira. Na Nigéria, as enchentes causam estragos todos os anos, com centenas de mortes, em grande parte devido às infraestruturas precárias. A estação chuvosa no país normalmente dura 6 meses e está apenas começando. No ano passado, mais de 1.200 pessoas morreram e 1.200.000 ficaram desabrigadas em pelo menos 31 dos 36 estados da Nigéria, em uma das piores inundações do país em décadas, de acordo com a Agência Nacional de Gestão de Emergências. A Polícia Federal revelou detalhes do poderoso arsenal do Comando C4, um grupo criminoso que oferecia serviços de espionagem, perseguição e até assassinato sob encomenda. O que parecia coisa de filme virou caso de polícia no Brasil. A Polícia Federal revelou detalhes do poderoso arsenal do Comando C4, um grupo criminoso que oferecia serviços de espionagem, perseguição e até assassinato sob encomenda. Nas mãos da quadrilha havia armas, equipamentos e tecnologia que parecia coisa de exército ou operação militar, tudo planejado para vigiar, ameaçar e, se fosse o caso, eliminar os alvos. De acordo com os documentos apreendidos, o grupo tinha um verdadeiro estoque de armas pesadas e equipamentos, incluindo fuzis de sniper com silenciador usados para matar de longe sem fazer barulho,
15 pistolas com silenciador que eram usadas em rodízio nas missões, lança-rojão AT-34, uma arma de guerra capaz de destruir carros blindados e até prédios, minas magnéticas e explosivos que podiam ser detonados à distância para ataques contra veículos e pessoas, e 2 lanças-fuzis de dardos, normalmente utilizados para capturar animais, mas que podem ser adaptados para outras finalidades. Além das armas, eles também usavam carros adaptados com placas frias, ideais para transportar atiradores e armas sem chamar a atenção, porque eram veículos do tipo popular. Outros carros pequenos e médios, também clonados, para circular sem levantar suspeita, drones que faziam a vigilância aérea dos alvos, rastreadores veiculares e telefones via satélite, que garantiriam comunicação segura e fora do radar da polícia. Além disso, para se misturar, o grupo também usava perucas, bigodes falsos e até contratava garotas e garotos de programa para se infiltrar e conseguir informações a respeito dos alvos. A quantidade de armas, a organização e os métodos utilizados mostram que o grupo agia como uma verdadeira empresa do crime, com estrutura parecida com grupos paramilitares. Parte desse arsenal foi apreendido pela Polícia Federal em operações nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A Turquia se ofereceu para sediar uma reunião entre os presidentes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para negociarem o fim da guerra. O Kremlin rejeitou a proposta e ainda não há consenso sobre a próxima fase de negociações. A Turquia propôs nesta sexta-feira sediar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para mediar as difíceis negociações que buscam encerrar mais de 3 anos de guerra. Bundan sonraki belki aşamada bir liderler toplantısının gerçekleşmesi özellikle No próximo estágio, uma reunião de líderes seria muito boa para alcançar um cessar-fogo longo, eu acho. Acreditamos que é possível coroar a primeira e a segunda negociação em Istambul com uma reunião entre Trump, Putin e Zelensky sob a liderança de Erdogan. Bu 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da birincisi, ikincisi yapılan görüşmelerin aslında taşlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz açıkçası. Mas o Kremlin rejeitou o convite enquanto aguardava resultados. A Rússia afirmou que vai enviar uma delegação a Istambul pronta para negociar uma nova rodada de diálogo com a Ucrânia na segunda-feira, mas Kiev ainda não confirmou sua participação. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan manteve uma postura neutra durante o conflito e mantém boas relações tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. A invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, é o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e já deixou dezenas ou até centenas de milhares de mortos. Durante a campanha, Trump prometeu encerrar o conflito em até 24 horas após seu retorno à Casa Branca, mas expressa crescente frustração com a Rússia. Na semana passada, ele chamou Putin de louco e alertou que ele está brincando com fogo. Veja a seguir, a frente fria chega a vários estados do Brasil. E a China lança sua primeira missão espacial para trazer amostras de asteroide para a Terra. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Após longas negociações, o governo americano anunciou que Israel aceitou uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos, enquanto o Hamas analisa o texto. Durante este período, no território palestino, devastado por mais de 600 dias de guerra, pelo menos 44 pessoas morreram nesta quinta-feira em ataques israelenses. A esperança por um cessar-fogo na faixa de Gaza ganhou nova vida nesta quinta-feira. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karen Leavitt, apresentou novidades sobre as negociações em curso com Israel e o movimento palestino Hamas.
Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e o presidente apresentaram uma proposta de cessar-fogo ao Hamas, com o suporte e o apoio de Israel. Israel aprovou a proposta antes de ela ser enviada ao Hamas. Também posso confirmar que essas discussões continuam e esperamos que o cessar-fogo em Gaza ocorra para que possamos devolver todos os reféns para casa, e essa tem sido uma prioridade deste governo desde o início. Não farei mais comentários, pois estamos no meio disso agora. A porta-voz não quis confirmar as informações publicadas em veículos de comunicação sauditas e israelenses, segundo as quais as duas partes teriam chegado a um acordo de cessar-fogo de 60 dias e que Trump estaria prestes a fazer um anúncio a respeito. Enquanto isso, no território palestino, pelo menos 44 pessoas morreram nesta quinta-feira em ataques israelenses. À meia-noite, enquanto pegávamos no sono, então fomos atingidos por um foguete de um jato F-16. Fiquei ferido no pé, não consigo mexer. Meu irmão teve que ser engessado, meu primo teve que colocar implantes metálicos, e minha outra prima também, a única sobrevivente entre 8 filhos, teve que colocar implantes metálicos nas 2 pernas. O exército israelense intensificou sua ofensiva nas últimas semanas, com o objetivo declarado de conquistar a faixa de Gaza, destruir o Hamas e libertar os últimos reféns capturados durante o sangrento ataque do grupo islamista no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. No fatídico dia, 1.218 pessoas foram assassinadas em território israelense. Os milicianos também sequestraram 251, das quais 57 continuam em Gaza, mas 34 foram declaradas mortas, segundo autoridades israelenses. Dados do Ministério da Saúde do território indicam que mais de 54.200 palestinos foram mortos na guerra. O zoológico de Brasília está fechado temporariamente depois de detectar casos de suspeitos de gripe aviária. Um pato e um pombo morreram no local. O Zoológico de Brasília fechou ao público temporariamente após a detecção de 2 casos suspeitos de aves que morreram de gripe aviária. As informações são da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, que não detalhou quando o parque será reaberto. Um pombo e um pato morreram no zoológico, 2 semanas após o Brasil detectar o primeiro surto da doença em uma fazenda comercial no sul do país. Os casos suspeitos são em aves de vida livre, ou seja, que não fazem parte do plantel do zoológico. Funcionários coletaram amostras para análise em um laboratório do Ministério da Agricultura. A entidade acrescentou que o risco de infecção humana é considerado baixo e não há risco à saúde no consumo de frango e ovos, devidamente inspecionados. O Brasil, o maior exportador mundial de carne de frango, suspendeu os embarques para 24 países após registrar um surto de gripe aviária em uma fazenda no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 16 de maio. Estados de várias regiões do Brasil estão sentindo a queda nas temperaturas. No sul, ao menos 2 amanheceram com neve. A mudança no tempo ocorre por causa da mais intensa frente fria do ano, resultado de 2 fenômenos. A reportagem é de Caio Teres. Estados de várias regiões do país viram as temperaturas caírem mais de 10 graus Celsius. No sul, ao menos 2 estados amanheceram com neve. A mudança no tempo acontece por causa da mais intensa frente fria do ano no Brasil, resultado de 2 fenômenos, uma onda de ar polar e um ciclone que está sobre a região sul. A previsão é que o frio que começou na quinta se estenda até a próxima semana. A expectativa é de que as temperaturas mais baixas fossem registradas no início de hoje. A meteorologista Giovanni Dolife, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, explica que a onda de ar polar é uma massa de ar muito fria que vem das regiões próximas ao círculo polar. Nessas regiões, o ar se torna extremamente frio devido à baixa radiação solar e mais denso. Conforme a Terra gira, essa massa de ar polar acaba soltando bolhas, que são arrastadas em direção ao Equador e a países como o Brasil. Conforme avança pelo país, a onda provoca a queda na temperatura, como que está vivendo agora. A neve está sendo causada, na verdade, pela presença de um ciclone extratropical. Para entender isso, é preciso lembrar que a atmosfera da Terra exerce uma pressão sobre a superfície do globo. É como no caso do submarino Titã e a pressão do oceano. Só que ao contrário,
A pressão do ar é maior ao nível do mar e diminui à medida que a altitude aumenta, pois quanto mais ar, maior o peso. Os ciclones são sistemas de baixa pressão atmosférica, ou seja, regiões que causam tempo adversos em grande escala. Em outras palavras, um ciclone puxa o ar quente e úmido da superfície e o leva para cima, formando nuvens de chuva. No caso dos extratropicais, como o que está vendo agora, eles surgem preferencialmente em latitudes médias e se formam pelo contraste entre massas de ar quente e fria. A China lançou sua primeira missão espacial para trazer amostras de asteroide para a Terra. A China lançou nesta quinta-feira sua primeira missão espacial com o objetivo de coletar amostras de um asteroide e devolvê-las à Terra, em uma operação que se estenderá por mais de uma década e também incluirá a exploração de um cometa localizado entre Marte e Júpiter. A missão, denominada Tianwen-2, decolou às 1h30 da manhã do Centro de Lançamento de Satélites Xichang, na província central de Sichuan. A missão espacial prevê uma primeira etapa centrada na coleta de amostras do asteroide conhecido como Kamo ou Alewa e considerado um quase satélite terrestre porque orbita o Sol enquanto mantém uma trajetória relativamente próxima à Terra. Posteriormente, o mesmo artefato será direcionado ao cometa 311P, localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, a uma distância máxima da Terra de cerca de 300 milhões de quilômetros. Após coletar as amostras, a espaçonave retornará às proximidades da Terra, onde uma cápsula separada devolverá as amostras até o final de 2027 e seguirá rumo ao cometa. A China investiu fortemente em seu programa espacial e conseguiu pousar a sonda Chang'e 4 no lado oculto da Lua e chegar a Marte pela primeira vez, tornando-se o terceiro país, depois da extinta União Soviética e dos Estados Unidos, a pousar em Marte. Que grande missão, né? Sim, muito interessante. Vitória, eu quero agradecer pela sua parceria durante esses 2 dias aí, essa semana substituindo a Alice aqui no JM, enquanto ela está tirando sua folga. E eu, na próxima semana, não estarei aqui apresentando, mas o João Pedro Ferreira estará aqui juntamente com a Alice para poder levar as informações, porque vai ser a minha vez de tirar folga. Então, nos vemos na outra semana ainda, né? Muito obrigada. Muito obrigado pela sua parceria. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial UFC. Boa noite e um bom fim de semana. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.